Bom dia a todos. Hoje nós vamos iniciar o PET 3. Nós vamos fazer a correção da primeira semana, lembrando que nós estamos trabalhando agora no PET 3 com a função quadrática, a função do segundo grau. Então, eu vou apresentar aqui para vocês o PET, para que a gente possa juntos, acompanhando aqui as atividades. Então, vamos lá. Então, o PET, volume 3, ele apresenta, são 4 semanas, né? Semanas de 1 a 4, a função do segundo grau. E para nós estudarmos a função do segundo grau, na semana 1, o que é colocado para nós é trazer soluções da equação do segundo grau, né? Recordando, porque na verdade nós já aprendemos lá no ensino fundamental, no 9º ano do ensino fundamental. Então, a equação do segundo grau, ela é ax² mais bx mais c igual a 0, considerando que o a não pode ser 0. Por quê? Se o a for 0, o que vai acontecer? Ela vai deixar de ser do segundo grau e se torna função do primeiro grau. Então, com base nisso, nós vamos analisar essa tabelinha aqui, e em seguida nós vamos trabalhar com os exercícios, fazendo a correção. Então, vamos lá. Para poder eu achar os coeficientes A, B e C, é importante que ela esteja nessa ordem aqui, ó. A é x² menos 3x mais 1 igual a 0. É importante que ele esteja igualado a 0 para que eu possa conseguir determinar o valor desses coeficientes. O que está com o x² é o a. Como não tem nada, é porque o 1. Quando aparece 1, não é necessário 1 aparecer. Então, o a vale 1. O b é que acompanha o x. Então, b aqui vale menos 3. E o c é o chamado termo independente. Então, o termo independente é o C. Já na segunda equação, eu não tenho x, mas eu tenho z, z ao quadrado. Então, o a é o que está com o z ao quadrado. O a é 2. O b é o que está com o z, é o menos 4. E o termo independente, ou seja, aquele que não tem a variável, que não tem a letra, menos 5, é o termo c. E assim segue. A variável pode ser t, 1 é o a, 4 é o b e 4 é o c, que é o termo independente. A equação ela pode ser incompleta. A vale 1, o que está com o x é b, é menos 6, e não tem termo independente. Neste caso, o c vale 0. Então, assim, nós vimos um resuminho. Mas e para resolver a equação quadrática, ou equação do segundo grau? Nós usamos a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Eu, particularmente, eu prefiro trabalhar com ela dessa forma aqui, ó. Eu prefiro trabalhar com ela dessa forma aqui, ó. Então, o delta, eu faço primeiro o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e depois eu faço menos b, mais ou menos a raiz quadrada desse delta que eu já achei, sobre 2a. Eu prefiro fazer assim, porque o delta também serve para o cálculo do vértice, né? Então, quando nós formos calcular o vértice, vai ser mais prático para nós fazer dessa maneira, eu prefiro. Vamos, então, agora, voltar lá para o PET, para nós começarmos a resolver as questões. Então, temos aqui
Aqui no PET, tem uma observação, um desenho aqui, que é importante a gente dar uma olhada. O delta, ele pode ser de 3 maneiras. Se o delta for positivo, eu vou achar um valor de x1, ou x', né? E um valor de x duas linhas. E esses dois valores de x que eu vou achar, quando nós formos construir o gráfico, a gente não vai fazer isso hoje, não. Nós vamos fazer algumas semanas aí para frente. Quando formos construir o gráfico, o x' e o x duas linhas, ou x1 e x2, vai ser aonde a função corta o eixo das abscissas. Aonde a função corta o eixo x. Então, se o delta for positivo, a gente acha duas raízes, o x' e o x duas linhas. Quando o delta é zero, nós encontramos apenas uma raiz. Quer dizer que o gráfico vai cortar a função em um lugar só. E quando o delta é negativo, a função não acho raiz, não existem raízes reais. Então, o gráfico, ele não corta o eixo x, o eixo das abscissas. Mas isso aí vai ser aula para frente, é mais só porque estava aqui na apostila, para nós ir analisando aí, já nesse exercício. Resolva as equações quadráticas usando a fórmula de Bhaskara. Então, vamos resolver. A primeira equação, letra A, é x ao quadrado menos 6x mais 16, que é igual a 0. Então, vamos colocar aqui na folhinha do caderno. Bom dia, Júlia, seja bem-vinda à nossa aula. Eu estou fazendo a correção do PET, semana 1. Nós estamos na primeira atividade aí do PET, que é a equação do segundo grau. Para nós resolvermos a equação do segundo grau, nós vamos usar delta, que é igual a b ao quadrado, menos 4ac. X, que é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E a primeira equação que a gente tem é x ao quadrado, menos 6x mais 16. Primeira coisa, nós vamos achar o a. O a é o que fica junto com o x ao quadrado. Então, o a vale 1. O b é o que fica com o x. Então, b vai valer menos 6. E o c, que é o termo independente, vai valer 16. Então, nós vamos aqui fazer o delta. Delta é b ao quadrado. Então, vai ser menos 6 elevado ao quadrado. Menos, vamos aqui na fórmula, ó, 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 16. Então, nós vamos ter que o delta é 36 menos 16 vezes 4. Vamos fazer aqui. 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24, vão 2. 4, 64. O delta vai ser mais 36 menos 64. Então, vai ser 64 menos 36, 14, tira 6, vai dar 8. 28, né? Menos 28. Se o delta é negativo, eu não tenho raízes reais. Então, a minha solução é conjunto vazio. Então, essa foi a letra A. Solução, conjunto vazio. Vamos lá na letra B. A equação da letra B é x ao quadrado mais x mais 2, que é igual a 0. Então, vai ser o A vale 1,
o B vale 1 e o C vale 2. Então, delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta é 1 menos 8. O delta é menos 7. Menos 7 também é um delta negativo. Delta negativo não tem raiz real. Então, nesse caso, a minha solução também é conjunto vazio. Vamos fazer, então, a letra C. A letra C, a equação é x ao quadrado menos 12x mais 35, que é igual a 0. O A vale 1. O B vale menos 12. E o C vale 35. Então, nós vamos ter que delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Menos 12 ao quadrado, tudo que vai ao quadrado se torna positivo. 12 ao quadrado, 144. Agora, nós vamos ter 35 vezes 4, 35 vezes 2, 70. Então, vai ser 140. O meu delta será 4. X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes A. Menos e menos aqui vai ficar mais. Mais ou menos a raiz quadrada de 4. Sobre 2 vezes 1, que é 2. Aí nós vamos achar o x1 e o x2. x1, 12 menos 2. Bom dia, Ana Luísa, seja bem-vinda. Eu estou fazendo a correção do PET, da página 115, equação do segundo grau, tá? Já estou na letra C. 12 menos 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 12 mais 2, 14. 14 dividido por 2 vai dar 7. Então, vamos lá. Então, a minha solução é 5 e 7. Lembrando que toda equação precisa de uma solução, né? Então, vamos continuar aí. Agora, nós vamos fazer a letra D. A letra D, a equação é menos x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos 15x, mais 54, que é igual a... Não, menos 54, que é igual a 0. Vou arrumar aqui, que aqui é menos também, ó. Ela está toda negativa. Então, é viável que eu multiplique tudo por menos 1, para tornar toda a equação positiva. Não é que é obrigatório, não, é que fica mais fácil. Então, se é mais fácil, eu vou multiplicar tudo por menos 1. X ao quadrado mais 15x mais 54 é igual a 0. Agora, vamos achar o A, B, C. O A vale 1, o B vale 15 e o C vale 54.
delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 15 ao quadrado vai dar 15 ao quadrado, 225. Menos. 4 vezes 54, 4 vezes 50 é 200, 216. O delta vai ser 9. Delta positivo. Nós novamente vamos encontrar dois valores, ou seja, duas raízes. Uma positiva e uma com o delta positivo, outra com o valor dele negativo. X é igual a menos B, o B vale 15, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. X é igual a menos 15, mais ou menos 3 sobre 2. X1 e X2. Menos 15 menos 3 vai dar menos 15 menos 3 vai dar menos 18, né? Menos 18 dividido por 2, menos 9. Agora, menos 15 mais 3. Menos 15 mais 3 vai dar menos 12. Dividido por 2, menos 6. Solução, menos 9 e menos 6. Letra E. X ao quadrado menos 2x menos 63 é igual a 0. O A vale 1, o B menos 2 e o C menos 63. Então, vamos lá, fazer o nosso delta. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A, opa, coloquei errado, vezes C. Então, delta é menos 2 ao quadrado, 4, menos e menos, mais. Vamos fazer a continha aqui, ó. 63 vezes 4. 4 vezes 3, 12, vai 1. 24 e 1, 25. 252. Mais 4, 256. Continuando aqui, a nossa equação, x é igual a menos b, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 256, sobre 2 vezes o A. X é igual a menos e menos vira mais. Vai ficar mais 2. Raiz quadrada de 216 é 16. X1 e X2. Vai ser 2 menos 16 menos 14. Menos 14 dividido por 2, menos 7. E a outra raiz, 2 mais 16, 18 dividido por 2, 9. Solução, menos 7 e 9. Agora, nós vamos para a letra F. A letra F pode ser feita, sim, por Bhaskara, mas não é necessário resolvê-la por Bhaskara, porque ela é uma equação do segundo grau incompleta. Então, tem um jeito mais fácil de resolver. O menos 4 que está aqui, eu passo ele para cá, positivo. Então, o que eu faço? X é igual mais ou menos a raiz quadrada de 4. X é igual mais ou menos 2.
Então, eu poderia ter feito Bhaskara? Poderia, mas com uma forma muito mais simples, mais rápida, eu cheguei na resposta. Quem quiser fazer por Bhaskara, não tem problema, viu? Vai dar certinho também. Só um minutinho que eu vou responder aqui para a Ana Luísa. Ela pode participar sim, Ana Luísa. Passa o link para ela, tá? Sem problema não. Sem problema, tá? Você passa o link para ela, não passa? Aí toda semana, quando eu passar o link no grupo, você pode passar para ela, viu? Ela pode participar sim, ela será bem-vinda. Tá bom. Então vamos continuar. Agora nós vamos para a letra G. A letra G é a mesma coisa, não é necessário fazer Bhaskara. Pode fazer? Pode, mas não é obrigatório fazer o Bhaskara. Eu posso simplesmente pegar o menos 64 e passar para o segundo membro positivo. Subir um pouquinho aqui. Raiz quadrada de 64 vai ser 8. Então, a solução é menos 8 e mais 8. É isso aí. Agora, para terminar esse exercício, vamos na letra H. Já a letra H, ela é uma equação completa. X ao quadrado menos 11x mais 28, que é igual a zero. Menos 11x mais 28 igual a zero. Então, vamos lá. O A vale 1, o B menos 11 e o C vale 28. Agora, a fórmula é delta é igual a B ao quadrado. Então, menos 11 ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. Bom dia, Sara. Seja bem-vinda à nossa aula. Nós estamos resolvendo as atividades do PET, volume 3, semana 1, que está na página 15. Eu estou terminando, eu estou na letra H do número 1. Então, delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O C vale 28. O delta é menos, toda vez que eu pego menos e elevo ao quadrado, ele se torna positivo. Menos 11 ao quadrado vai ficar 121 positivo. Menos 4 vezes 28. Vamos multiplicar aqui. 28 vezes 4. 4 vezes 8, 32, vão 3. 4 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 mais 3, 11. Então, vai dar 112. 121 menos 112, o meu delta vai ser 9. Então, aqui nós vamos ter x, que é igual a menos b. O b não é menos 11? Então, é menos 11. Mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a, que vale 1.
Menos e menos vai virar mais. 11. Mais ou menos. A raiz quadrada de 9, ela é 3 sobre 2. Eu vou achar o x1 e o x2. Como o meu delta deu positivo, eu acho x1 e x2, tá? Então, vamos lá. 11 menos 3 dá 8. 8 dividido por 2 é 4. 11 mais 3 é 4. 14 dividido por 2 é 7. Certinho? Então, as raízes são 4 e 7. Então, observe. Quando o delta é negativo, por exemplo, aqui na letra A, o nosso delta deu menos 28. Um delta negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, neste caso, não tem solução, ou seja, até tem solução, né? Mas a solução é conjunto vazio. O que eu não tenho são as raízes, né? Agora, igual a letra C, que o nosso delta deu 4 positivo, aí eu tenho duas raízes, o x1 e o x2. Ou então eu posso chamá-las de x' e x, duas linhas. Nesse caso aqui, a gente não teve nenhum exemplo que deu delta zero. Se eu tivesse o delta zero, em vez de achar o x1 e o x2, eu acharia uma resposta só. Lembrando que para resolver, nós usamos a fórmula de Bhaskara. Delta, que é b ao quadrado, menos 4ac. X, que é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Foi o que nós usamos no exercício inteiro. Vamos agora então finalizamos o número 1, né? Vamos mudar nossa folhinha aqui para irmos para a questão número 2. A questão 2 é um verdadeiro ou falso. É um tanto de verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Determine se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas. Eu vou colocar para vocês aqui o PET, para vocês acompanharem comigo a leitura. Determine se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas e justifique a resposta. Se necessário, realize cálculo. Letra A. Raiz de 5 e menos raiz de 5 são soluções da equação x ao quadrado mais 5 igual a zero? Vamos tentar resolver essa equação? Vamos tentar resolvê-la aqui, ó. Vamos resolver. X ao quadrado mais 5 igual a zero. Vocês viram que ela é uma equação incompleta. Então, eu posso fazer pelo cálculo da equação incompleta. Eu não preciso fazer Bhaskara. Então, vamos fazer x ao quadrado é igual a menos 5. X é igual mais ou menos raiz quadrada de menos 5. Existe a raiz quadrada de menos 5? Ou seja, existe a raiz quadrada de número negativo? Não existe. Isso aqui não existe. Então, faz com que a letra A seja falsa. Vamos para a letra B. A letra B,
Vamos colocar aqui no PET para vocês acompanharem comigo. 5 raiz de 3 e menos 5 raiz de 3 são soluções da equação x² mais 10? Será que é? Vamos fazer a continha para a gente ver? O mais 10, ele vem para cá, menos 10. X é igual mais ou menos raiz quadrada de menos 10. Existe a raiz quadrada de menos 10? Não existe. Então, ela também, solução dela é conjunto vazio, o que faz com que a letra B também seja falsa. Letra C. A letra C. A equação x, vou colocar aqui para ficar mais fácil, x mais 2 ao quadrado. Então, vamos na letra C, x mais 2 ao quadrado mais 5 é igual a 3x mais 1 ao quadrado. Ela é uma equação quadrática. Quadrática é que tem x ao quadrado, certo? Então, vai ser produto notável, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 4, tá? Mais quadrado do segundo. Só um minutinho que eu esqueci de puxar aqui para vocês, ó. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 5. Aqui também é um produto notável. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ela está sem organizar. Enquanto eu não organizar, eu não posso ter certeza se ela é quadrática ou não. Então, vamos organizar aqui. Vai ser x ao quadrado. Esse 9x ao quadrado positivo, ele passa para cá, negativo. Aí vai ser mais 4x, o mais 6x vem para cá, menos 6x. 4 e 5, 9, né? Menos 1, igual a 0. Então, ela vai ficar menos 8x ao quadrado, menos 6x mais 8 igual a 0. Ela é uma equação quadrática? Sim. Olha aqui o x ao quadrado. Para ser quadrática, ela precisa ter o x ao quadrado, e ele está aqui. Então, a letra C, ela fica verdadeira. Agora, a letra D. Vamos lá no nosso PDF, a letra D. Se o discriminante, gente, é o delta, tá? De uma equação é negativa, a equação tem soluções no conjuntos reais? Vamos analisar aqui, ó. Se o delta, letra D, se o delta é negativo, ela tem soluções? Não, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, ela não tem soluções. Então, por isso, a letra D também é falsa. Letra E. Vamos ler aqui a letra E. O discriminante de uma equação do segundo grau, o delta de uma equação do segundo grau, permite decidir se a equação possui ou não soluções nos conjuntos reais. Isso é verdade? É verdade. Por quê? Vamos voltar aqui na nossa tela. Se o delta é positivo, a gente acabou de ver no exercício 1, vai ter duas raízes, que eu chamo de x1 e x2. Se o delta for igual a 0, vai ter uma raiz só.
E se o delta for negativo, não tem raiz, certo? Então, o delta determina sim. Então, essa letra E, ela é verdadeira. Agora, vamos no número 3 para a gente finalizar aqui a semana 1. Vamos voltar aqui no nosso PDF. A soma dos primeiros números naturais consecutivos. 1, 2, 3, até chegar no número N, que eu não sei que número que é, né? É o número lá. Ela é dada pela expressão N, então é o número 3. N, que multiplica N mais 1 dividido por 2. Essa fórmula também é a fórmula que determina o número de diagonais de um polígono, né? Mas não vem ao caso agora. Então, eu quero saber quantos números naturais consecutivos. O que é consecutivo? É a sequência, 1, 2, 3, 4, um vem logo após o outro, isso que é consecutivo. Devem ser adicionados para que a soma seja 300. Então, eu quero que essa minha expressão fique igual a 300. Então, vamos lá. Vamos puxar a folha aqui para ficar centralizadinho. Então, eu tenho aqui um parênteses. Primeiro, eu preciso resolver este parênteses. N vezes N. N ao quadrado. N vezes 1. N. Dividido por 2, que é igual a 300. Então, nós vamos multiplicar em cruz. Então, vai ficar N ao quadrado vezes 1, N ao quadrado. N vezes 1, N. 300 vezes 2, 600. Só que para fazer o A, B, C e colocar na forma de Bhaskara, eu não posso deixar assim. Ela tem que estar igualada a 0. Então, vamos lá. N ao quadrado mais N menos 600 é igual a 0. Agora, ela está bonitinha para colocar na fórmula de Bhaskara. O A vale 1, o B vale 1 e o C vale menos 600. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta é 1, menos e menos, mais 2.400. O delta é 2.401. Agora, nós vamos fazer o resto da fórmula. Vamos lá. N, né? N é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes A. N é igual a menos 1, mais ou menos. Ih, meu Deus, qual que é a raiz, hein? 2.401. Vamos pensar, fácil de fazer, ó. 2.401 está entre 2.500. 2.500, a gente sabe que a raiz dele é 50. E está entre 1.600, que eu sei que a raiz dele é 40. Só que se a gente analisar, ele está bem próximo do 2.500. Então, a raiz dele é bem próxima de 50. E está terminando em 1. Se termina em 1, 9 vezes 9, 81. Eu acho que é 49. Mas eu vou fazer a conta para ter a certeza. 9 vezes 9, 81, vai 8. 36. 36 mais 8 vai dar 44. 4 vezes 9, 36, vão 3, 16 e 3, 19. 1, 10 vai 1, 14 vai 1, ó, 2.401.
Então, a raiz quadrada de 2.401 é 49, dividido por 2. Então, n é igual menos 1 menos 49, vai dar menos 50. Dividido por 2, menos 25. Menos 1 mais 49 vai dar mais 48. Dividido por 2, 24. Então, como eu quero números consecutivos, 0, 1, 2, para frente desses números, vai ser só o positivo. A resposta é 24. Então, terminamos aqui os exercícios da primeira semana do PET. Corrigidinho, arrumadinho. Agora, nós vamos voltar aqui para o nosso PDF para entender o que vocês devem fazer na semana 2 do PET. Então, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos fazer a representação gráfica da função quadrática. Então, nós vamos estudar o gráfico. A função quadrática, o gráfico dela é algo chamado de parábola. Essa curva aqui, chamada de parábola. Então, se o A é positivo, a parábola fica para cima. Se o A for negativo, a parábola vai ficar virada para baixo, o contrário aqui. Esse pontinho aqui, ó, esse pontinho aqui, aonde ela encontra com o eixo Y, é chamado de vértice. O vértice, ele pode ficar para baixo, aí, se ele está para baixo, ó, olha a trajetória da função. Ela vem descendo, 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 chegou aqui no vértice, ela para de descer e ela começa a subir. Então, esse pontinho do vértice é chamado de ponto mínimo, porque é o mais baixo que a função foi. Depois ela volta a subir, ela inverte. Já essa aqui, quando o A é negativo, ela é virada para baixo. Aí o que acontece com ela? Ela vai subindo, 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 subindo. Chegou aqui no vértice, ela para de subir. E ela começa a descer. Então, neste caso, que o A é negativo, o vértice é chamado de valor máximo. Ou então, ponto máximo que a função atinge. É o que a gente vai ver na próxima semana. Aí aqui tem alguns exemplos, ó. A igrejinha de São Francisco de Assis, lá na Pampulha, ela tem várias parábolas, né? Viradas para baixo. E pegou aqui a parte do meio, a parte central, né? Dela aqui e mostrou o vértice, ó. Então, esse vértice aqui, nesse caso, é o valor máximo. É a maior altura que a parábola vai ter, ou seja, chamada da altura da igrejinha, né? O valor máximo que a igreja vai ter aqui. Vamos continuar aqui, então. Então, existem outros exemplos. Por exemplo, uma ponte. Quando eu tenho uma ponte, na engenharia, os cabos de sustentação identificam uma parábola. Foi Galileu Galilei, olha aí, 1564 que Galileu Galileu viveu a 1642. Quer dizer que nós estamos falando século XVI para o século XVII. Ó, quantos anos faz isso, hein? E Galileu Galilei mostrou que aqui, ó, é uma parábola. Mas também pode ser uma parábola aqui, ó, né? Nessa outra ponte aqui. Então, na arquitetura, é muito utilizado a parábola. Hoje não é tão comum, mas antigamente estava muito na moda a antena parabólica, né? Antena parabólica, porque aquela antena que a gente coloca em cima da casa, meio que arredondada, na verdade ela não é redonda, ela é uma parábola, né? Então, aqui vem o esqueminha com várias possibilidades de solução, vai ser estudado aí. Delta positivo, corta o eixo X 2 vezes. Eu acho o X1 e o X2.
importa se ela é virada para baixo ou virada para cima. Delta positivo ou discriminante positivo, eu acho x1 e x2. Se o delta for zero, ela só encosta no eixo x, corta uma vez só, porque eu acho uma raiz só. E caso o delta seja negativo, ela não tem solução, não corta o eixo y, tá? Desculpa, não corta o eixo x, tá? Ou ela fica acima dele, ou ela fica abaixo dele. Não importa, não vai ficar. Então, aqui nós vamos fazer uma tabelinha. Tipo aquela tabelinha que a gente fez, ó. Essa função, ela é quadrática? Sim ou não? Quanto vale o A? Quanto vale o B? Quanto vale o C? Se não tiver, a gente coloca zero, tá? E aí vocês vão preencher essa tabelinha para mim. Agora, aqui já vem mais alguns exemplos. Usando Bhaskara, vamos ver o que os exercícios aqui pedem. Construção de gráfico, ó. Determine as raízes. Quando eu peço para determinar as raízes, eu quero o x1 e o x2. Então, você vai fazer delta, vai fazer Bhaskara, e vai achar x1 e vai achar o x2, certo? E como que você vai achar o delta? Para achar o delta, você vai fazer a fórmula do delta. Gente, eu vou fazer um outro exemplo para vocês aqui. Vou pegar uma outra equação e vou fazer como exemplo para vocês. Eu vou pegar essa aqui da aula de hoje, ó. X ao quadrado mais x menos 2 f de x. Vamos voltar aqui para minha tela só para vocês entenderem o que vocês vão fazer aqui nesse número 2. Vamos lá. Vou ajustar aqui para vocês visualizarem. Então, imagine que esse seja um dos exemplos do número 2. Porque eu não vou fazer o exercício que está pedindo aí, né? Não tem como eu fazer, porque senão eu dou a resposta para vocês. Eu vou fazer um exemplo igual que vocês vão fazer para mim. Então, nós vamos achar aqui. X ao quadrado mais x menos 2 é igual a 0. Borrou um pouquinho aqui. O A vale 1, o B vale 1 e o C vale menos 2. Então, nós vamos fazer o delta. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta é 1 mais 8, o delta é igual a 9. Para achar as raízes, é achar o x1 e o x2. Então, vamos continuar. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. X é igual a menos b, menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 9, sobre 2. Raiz de 9 vale 3, né? Então, vai ficar menos 1 menos 3, menos 4, dividido por 2, menos 2. Menos 1 mais 3, vai ficar 2, dividido por 2, 1. Então, as raízes que pediu lá são menos 2 e 1. Primeira coisa que pediu são as raízes. Depois pediu os vértices. Ou melhor, o vértice é um ponto só. O vértice, aí, lá na apostila tem a fórmula x do vértice menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, vamos ao x do vértice. Menos b, o b é 1, vai ser menos 1 sobre 2 vezes 1.
Então, o x do vértice vai dar menos 1 meio. Vamos fazer o y do vértice. Menos delta sobre 4 vezes a, que vai ser menos 9 quartos. Então, o vértice é o x dele menos 1 meio e o y dele menos 9 quartos. Então, já respondemos. As raízes, que são menos 2 e 1, o vértice, que é menos 1 meio e menos 9 quartos, e a interseção do eixo x e do eixo y. O que é isso, gente? Ó, vamos fazer um esqueminha aqui do gráfico para a gente entender. Como o delta deu positivo e a função, vou focalizar aqui no gráfico. Como o delta deu positivo e o a da função é positivo, o que vai acontecer? Ela vai ser virada para cima, porque o a é positivo. E como o delta é positivo, eu consegui achar x1 e x2. Então, ela vai cortar o eixo x 2 vezes. Então, ela vai ser uma função mais ou menos assim, ó. A parábola não ficou muito bonita, não, mas é para a gente ter uma noção. Aí eu quero descobrir as coordenadas, da onde corta o x e da onde corta o y. Para descobrir as coordenadas da onde corta o x, são as raízes. Então, aqui vai valer menos 2 e aqui vai valer 1. Certo? Como que eu escrevo a coordenada desse ponto? Ele está no... Ó, então, vamos anotar aqui, ó, onde corta o eixo x. Menos 2 e 0. 1 e 0. Porque se ele está no eixo x, deixa eu puxar aqui que vocês não estão vendo, né? Aí, agora sim. Se eles estão no eixo x, esse número que está aqui representa o valor de x, certo? E aqui, então, vai ser 1 e 0, menos 2 e 0. E aonde que ele corta o eixo y? Aonde que vai cortar? Vai cortar o eixo y aqui. Qual o valor que determina esse número? O termo C, o termo independente. Então, ele vale menos 2. Então, ele corta o eixo y em 0 e menos 2. Então, essa é a resolução do número 2. Só que lembrando, eu fiz um outro exemplo diferente. O mesmo que eu fiz aqui, vocês vão fazer com o número 2 aí. Aí, o número 3, vamos voltar aqui para o nosso PET. O número 3 é para você falar concavidade. É virada para baixo ou para cima? Quais são as raízes? O que é raiz? Você vai fazer o delta, achar o x1 e o x2. E qual é o vértice? Você vai achar o vértice. Igualzinho a gente fez no número 2, tá? E aqui também. Só que aqui, em vez de escrever, fazer conta, a gente vai olhar no gráfico. Aqui é onde é o vértice, ó. Você pega a coordenada desse ponto, é o vértice, não precisa de conta. Quais são as raízes? Raiz é onde corta o eixo x. Então, é esse valor e esse valor. E a concavidade? A parábola está virada para cima ou virada para baixo? A concavidade dela, a abertura dela. Então, é isso aí, gente. Deixa eu ver se tem mais exercício aqui para eu poder explicar. Tem esse da Igrejinha da Pompeia, mas uma questão do Enem, um desafio, né? Esse aqui também é parecidíssimo com o número 3. Então, é isso aí. A gente termina aqui a aula de hoje. Se quiserem fazer alguma dúvida, solucionar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, é o momento. Certinho, então, né? Então, vamos despedindo de vocês. Daqui a pouco eu vou publicar essa aula no YouTube. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp e perguntar, eu estarei à disposição.
Lembrando que quarta que vem nós teremos aula de novo, corrigindo essa atividade 2, né, do PET 2, semana 2, explicando e tirando algumas dúvidas para fazer a semana 3. Um bom dia a todos.